Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Física. A aula de hoje será ministrada por mim, Yana, e pela Petiana Rayane. Bom, dando continuidade ao assunto de magnetismo, a aula de hoje vai ser sobre força magnética sobre o fio retilíneo. E para começar, eu queria lembrar vocês por que surge a força magnética. A gente sabe que quando temos uma partícula carregada eletricamente, ela vai gerar ao entorno de si mesmo um campo magnético, certo? E o que acontece? Quando essa partícula carregada com o seu próprio campo magnético ultrapassa um outro campo magnético, vai acontecer uma interação entre esses dois campos. E essa interação a gente chama de força magnética, certo? Então, vamos lá. Agora, a força magnética atuando sobre uma corrente elétrica. Mais uma vez, o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica ela pode ser definida na física como um movimento ordenado de cargas elétricas. Ou seja, vocês estão vendo que aqui tem um fio e para que essa lâmpada ligue, tem que passar uma corrente elétrica pela pilha até chegar na lâmpada, certo? E como eu falei para vocês, uma corrente elétrica é o conjunto ordenado em movimento de várias partículas elétricas. Então aqui tem milhares e milhares de partículas que unidas vão formar uma corrente, tudo bem? Agora, uma coisa muito importante que vocês tenham em mente é que a corrente elétrica que a gente vai tratar aqui para falar de força magnética vai ser uma corrente elétrica convencional. E não sei se vocês lembram lá de eletrodinâmica, uma corrente elétrica convencional é aquela que somente possui cargas positivas, tudo bem? Certo. Então, a direção, qual vai ser a direção que essa força magnética ela vai ter? Bom, aqui, como eu falei para vocês, deixa eu ver se eu pego aqui uma caneta, pronto. Como eu falei para vocês, existe um campo magnético, certo? O campo magnético aqui nessa figura está representado por essas bolinhas, por esse B aqui, certo? E o campo magnético vai ser o conjunto de todas essas bolinhas. E o que quer dizer essas bolinhas na física? Quer representar a direção que está saindo do quadro, certo? Então, é como se tivesse... Aqui está o quadro e em cada bolinha dessa tem uma reta saindo. Então, o conjunto de todas essas retas forma esse campo magnético. Porque a gente consegue representar pela seta se estiver para cima na vertical, se estiver para baixo, para um lado e para o outro. Mas quando está saindo do quadro ou entrando no quadro, a gente não consegue representar. Então, essa bolinha quer indicar isso, que estão entrando no quadro. Então, nessa figurinha específica, o campo magnético ele está saindo do quadro, perdão. E, como se estivesse vindo na direção do nosso olho, certo? E aqui tem um fio condutor, esse tubo está representando um fio condutor, e você está vendo que tem várias bolinhas com um maisinho dentro dela. Cada bolinha dessa representa uma partícula. Então, lembra que eu falei? Que uma corrente elétrica é o conjunto ordenado de partículas elétricas que se movem. Então, aqui a gente tem um fio condutor com esse tubo em cinza. Aí aqui essa seta amarela em I está representando que tem uma corrente elétrica passando por esse fio. E dentro dessa corrente elétrica existem várias e várias partículas. Então, cada bolinha dessa com mais é uma partícula positiva, porque é uma corrente convencional, certo? Então, lembra o que eu falei? Quando tem uma partícula elétrica que interage com um campo magnético, vai gerar, e juntando com o campo magnético dela própria, vai gerar uma força. Então, essa força está aqui representada. Essa outra partícula também gera uma força, a outra também, a outra também. Então, se todas as partículas juntas geram uma força na mesma direção, o fio ele vai receber uma força maior, que é chamada aqui de força magnética, certo? Porque é o conjunto de todas essas forças. E a posição dessa força, ela está sendo para baixo nesse exemplo, mas eu vou ensinar para vocês a sempre descobrir qual a direção e o sentido da força a partir das diversos tipos de variações de campo e de corrente elétrica. Aqui está a fórmula, que é a intensidade ou o módulo da força magnética, ela é dada por essa fórmula, que é força magnética igual ao B, que representa o campo magnético, vezes a corrente elétrica, que é o I, vezes o L, que é o comprimento do fio, o tamanho do fio, vezes o seno de θ. E quem é θ? É o ângulo entre o campo magnético e a corrente elétrica, tudo bem? Essa força ela vai poder ser igual a zero, ou seja, ela vai ser nula, não vai existir, quando a corrente elétrica ela for paralela ao campo magnético. Porque
pense comigo, naquela situação, o campo magnético, ele estava saindo do quadro, certo? E nessa situação aqui, ele está indo para a direita. Então, todas essas setas juntas representam um campo magnético maior. E nessa situação, o fio condutor, ele também está paralelo a essas setas e a corrente também. Então, quando isso acontece, não tem ângulo de diferença entre a corrente elétrica e o campo elétrico. Então, a força magnética vai ser igual a zero, certo? Até porque, se elas são paralelas, o ângulo pode ser de 0 ou de 180 graus. E o seno de 0 e o seno de 180 é igual a zero. Então, vai zerar tudo na fórmula, força magnética vai ser nula. E aí entra a regra do tapa. Ainda não é a regra da mão direita, essa é a regra do tapa. Ela serve para nos mostrar qual vai ser a direção que a força magnética vai ter a partir do campo magnético que você tiver e da corrente elétrica. Então, você pega a sua mão direita, certo? Importante que você não confunda direita com esquerda, porque senão vai dar errado. Então, se você for destro, é a mão que você escreve. Se você for canhoto, a mão direita é a outra, tá? Então, vamos lá. O que você vai fazer? Esses dedos você vai colocar no sentido, na direção do campo elétrico. E o seu polegar você vai colocar na direção da corrente magnética. Pronto, da corrente elétrica, perdão. Você só tem que saber essas duas coisas. Todos os dedos apontando para a direção do campo magnético, o seu polegar apontando para a direção da corrente elétrica, e aí a direção da força vai ser onde aconteceu o tapa. Então, se o meu campo magnético está assim e a minha corrente elétrica tá para cá, a minha força ela vai estar onde sai o tapa. Então, ela vai estar nessa direção aqui. Tá vendo só? Calma que eu vou fazer um exemplo com vocês e vocês vão entender um pouco melhor. Então, vamos lá para cá. Bom, essa situação aqui, vamos lá. Vamos entender o que é que está acontecendo. Essas setas em preto são um campo magnético, certo? Representam um campo magnético. Essa bola azul, a bola azul representa o nosso tubo. Então, vou pegar aqui uma garrafa para mostrar de exemplo. Aqui o meu tubo está deitado, certo? Aqui o meu tubo está em pé. Por essa foto, é como se o meu tubo tivesse assim, ó. Tá vendo? Nessa direção. Aqui fosse o tubo. E a corrente, e esse amarelinho aí é a corrente elétrica saindo aqui. Certo? Então, só para vocês visualizarem, é assim que está acontecendo. Então, é como se ele estivesse apontando para você, estivesse saindo do quadro. Nessa situação, como que a gente vai fazer para descobrir para que direção está indo a força? Então, você pega a sua mão direita, certo? E você vai colocar os 4 dedos na direção do campo magnético. Então, ele está para baixo, então vou botar meus 4 dedos assim para baixo, certo? E agora, Ai, gente, esqueci o nome disso. O polegar, ele tá na direção saindo. Então, vamos lá. Certo. Então, vamos lá. Tá para baixo, tudo bem? E a corrente elétrica tá saindo do quadro. Então, ela tá assim. Então, a minha força magnética, ela vai estar dando tapa. Vai estar ao contrário para vocês. Se vocês verem, a força tá indo para lá e a minha força tá vindo para cá. Mas é porque a imagem inverte. Então, era como se eu tivesse que explicar para vocês de costas. Mas aí vocês não vão entender, tá? Mas na câmera tá refletido. Então, essa aqui é a minha orelha esquerda, mas no vídeo tá aparecendo para vocês como se fosse a direita. Então, talvez fique um pouco confuso, mas se vocês tentarem em casa, vai dar certo. Nessa outra situação, é como se meu fio condutor, esse que tá em azul, tivesse assim para cima, e a corrente elétrica saindo aqui para cima também. Então, vamos lá. Eu pego minha mão direita, coloco no sentido... Eu vou botar assim para vocês entenderem. A minha mão direita tá no sentido que tá as setas, tá vendo? As setas estão indo para a direita e minha mão também. E a corrente elétrica para cima. Então, quando eu der o tapa tá entrando no quadro. Se tá entrando no quadro, a gente representa com essa bola em um X. Se estivesse saindo do quadro, estaria uma bola em um ponto. Tudo bem? Nesse outro exemplo aqui, vamos lá. O campo magnético, lembra que lá na minha primeira imagem eu mostrei um campo magnético para vocês, que eram várias bolinhas com um ponto dentro, porque eu falei que estava saindo do quadro. Esse caso é o contrário, é como se as setas estivessem entrando no quadro, certo? Entrando no quadro. E aí, é como se a gente botasse a nossa mão direita
para entrar no quadro. Nessa direção, o polegar vai estar nessa. Não dá pra vocês verem direito. É porque tá invertido o vídeo, gente. Eu juro que eu tô fazendo certo. E aí o tapa vai ser pra cima, tudo bem? É como se eu... Pra vocês, é melhor ver com a minha mão esquerda, ó. Né? Não tá certo? Entrando e a seta indo pro mesmo... O dedão indo pro mesmo lado da seta. E o tapa pra cima. E aí a nossa força magnética tá indo pra cima. Beleza? Pronto. E entre dois fios? A gente viu que isso é entre uma partícula ou uma corrente elétrica em contato com um campo magnético. E se em vez de eu pegar um campo magnético, eu pegar dois fios condutores e cada um deles tem corrente elétrica dentro deles. Se cada um deles tem corrente elétrica dentro deles, eles também, ao redor deles, geram um campo magnético. Beleza? Então, tá aqui dois fios e ao redor deles tem um campo magnético. Se tem dois campos magnéticos próximos, o que vai acontecer? Uma interação. E qual é o nome dessa interação? Uma força magnética. E aí, essa interação, ela pode ser de atração ou de repulsão. É bem o sentido do ímã, né? Lembra que o ímã ele tem a propriedade de aproximar e tem a propriedade de afastar. E como é que eu vou saber, quando eu tiver dois fios, se eles vão sofrer atração ou se eles vão sofrer repulsão? Bom, pelo sentido da corrente elétrica. Aqui nesse primeiro exemplo, você tem dois fios condutores e tem as duas correntes elétricas apontadas para cima, certo? Então, elas estão no mesmo sentido, a força entre eles vai ser de atração. Aqui nesse outro exemplo, também temos dois fios condutores passando correntes elétricas e as duas correntes elétricas estão para baixo, tem o mesmo sentido. Também vai ser de atração. Então, independente se está para cima ou está para baixo, se elas estiverem iguais, na mesma posição, no mesmo sentido, além da mesma direção, elas têm que estar no mesmo sentido, vai acontecer atração, tudo bem? E o contrário acontece, ou seja, vai sofrer repulsão, dois fios condutores de eletricidade vão sofrer repulsão quando as correntes elétricas estiverem em sentidos opostos. Então, quando uma está para cima e a outra está para baixo, ou para baixo e para cima. Certo? Então, elas estão na mesma direção, que é vertical, ou as duas na horizontal ou as duas na diagonal, elas têm que estar paralelas, certo? Mas o que vai dizer se vai aproximar esses dois fios, se vai haver uma força de atração ou uma força de repulsão, é o sentido da corrente elétrica. Se forem a mesma, as duas para cima, atração. Se for a mesma, as duas para baixo, atração. Se uma for para cima e a outra for para baixo ou para baixo para cima, não importa, repulsão. Ok? Tayana, mas eu não quero decorar isso, eu quero entender. Por que isso acontece? Por que você botar as duas juntas, as duas no mesmo sentido, elas vão se atrair? Se eu colocar as duas no sentido contrário, elas vão se repelir. Eu não quero decorar isso, eu quero entender. Ok, vamos lá entender como isso acontece. Isso acontece na física, vou explicar já, mas a gente vai descobrir como que isso acontece a partir da regra da mão direita. Lembra, aquilo que eu expliquei no começo da aula era a regra do tapa, para você saber a direção que vai ter a força magnética a partir do campo magnético e da corrente, certo? Agora, a gente vai aprender por que acontece atração e por que acontece repulsão entre dois fios pela regra da mão direita, não é mais a regra do tapa. Então, vamos lá. Nessa primeira situação, em que eu tenho dois fios condutores, aqui tem um, aqui tem outro, lado a lado, e vocês podem observar que os dois têm corrente elétrica para cima, certo? No sentido igual, as duas para cima. Então, vamos ver o que acontece aqui com esse primeiro fio. A regra da mão direita diz o seguinte, digamos que essa garrafa é um fio condutor, e aqui eu tenho a minha mão direita. Para vocês parece esquerda, mas é a minha mão direita. O que você vai fazer? Você vai colocar o seu polegar no sentido da corrente. Nesse caso, o fio está nessa posição e a corrente está para cima. Então, o polegar para cima. E aí, o que você vai fazer? Você vai aproximar a sua mão direita do objeto e vai envolver. Esse movimento de polegar no sentido da corrente elétrica e envolver com a mão direita vai lhe mostrar como é formado o seu campo magnético. Então, vai ser nesse sentido, tá vendo? Fazendo essa volta assim, nesse sentido, e não o contrário, tudo bem? Então, como vocês podem ver, tá fazendo assim. Quando eu faço assim nesse fio, é como se aqui do lado direito a minha mão estivesse entrando no quadro, vai rodeando o fio condutor e depois ela vai sair do quadro, tá vendo?
Por isso que tem essa bola com um X, porque está entrando no quadro para envolver, e aqui tem uma bola com um pontinho que está saindo do quadro. Então, é nesse sentido o campo magnético desse fio condutor. E uma outra coisa também que vocês têm que ter em mente é que para a física, esse sentido, essa bolinha com um ponto também representa o eixo norte, certo? Da nossa bússola do magnetismo. Ela representa o eixo norte e o que está entrando com a bola em um X é representado pelo sul. Então, nessa situação, o norte ficou desse lado e o sul desse lado. Quando a gente vem para esse outro fio, é a mesma coisa. Então, eu também tenho um fio condutor assim, a minha corrente também está para cima. Vou envolver, ou seja, acontece nesse sentido, entrando no quadro e saindo do outro lado. Se aqui, do lado esquerdo desse fio, tem uma bolinha, aqui é norte e aqui é sul. Então, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ah, eu consigo, gente, ó. Norte e sul. Pronto. E o que acontece? Se a gente coloca esses dois, esse é o campo magnético representado ao redor de cada um desses fios. E se a gente aproxima esses dois fios, o que vai acontecer? Vai ficar sul próximo de norte. E a gente sabe daquele velho ditado popular, além de saber isso pela física, que os opostos se atraem. Então, o polo sul de um ímã, de um fio condutor, do campo magnético desse fio condutor, vai ser atraído pelo polo norte do campo magnético desse segundo fio condutor. Certinho? A mesma coisa, então como eu falei, aqui vai ter a força se atraindo. E não tem um exemplo quando for o fio invertido, mas quando for o fio invertido, ou seja, se a corrente estivesse aqui para baixo, eu pego minha mão direita, para ficar no mesmo sentido, ela ia ter que ficar assim, ó. Então, seria ao contrário. Ela iria entrar aqui e sair desse lado. Aí ia ficar polo sul com polo sul. Então, não iam se repelir, tudo bem? E aqui está a fórmula para força magnética entre dois fios, certo? Então, ela vai ser apresentada pelo μ. O μ é a constante de permeabilidade magnética, dado por 4 vezes π vezes 10 a menos 7. Vai ser multiplicado pela corrente elétrica do primeiro fio, multiplicado de novo pela corrente elétrica do segundo fio, vezes o tamanho dos fios condutores, dividido por 2 vezes o π vezes o d, que vai ser a distância entre os dois fios. Então, essa é uma fórmula, anotem aí para quando for utilizar nas questões. E agora, uma dica de ouro, que assim, cai muito em questão de vestibular, e é meio que uma pegadinha que às vezes os alunos caem, e vocês não vão cair porque vocês receberam essa dica de ouro, é que a força entre os fios, ela sempre vai ser a mesma. Não importa se um fio tem mais corrente elétrica e o outro tem menos corrente elétrica. As questões de vestibulares gostam muito de enganar os alunos. Enganar, assim, entre aspas, né? Mas tapear o aluno para que ele ache que por um fio ter mais corrente elétrica do que o outro, a força desse fio vai ser... A força de atração desse fio ou de repulsão vai ser bem maior do que a do outro. E não é. A força é uma só, gente. Ela é igual. E por que isso acontece? Por causa lá da terceira lei de Newton, lei de ação e reação. Toda ação gera uma reação de mesma intensidade, certo? Então, anotem essa dica valiosíssima e nunca esqueçam disso. E agora vamos fazer um exercício só para fixar esse conteúdo na mente de vocês. Bom, é uma questão bem grande, é uma questão da PUC do Rio Grande do Sul, e eu vou ler aqui com vocês. O músculo cardíaco sofre contrações periódicas, as quais geram pequenas diferenças de potencial ou tensões elétricas entre determinados pontos do corpo. À medida que essas tensões fornecem importantes informações sobre o funcionamento do coração. Uma forma de realizar essas medidas é através de um instrumento denominado eletrocardiógrafo de fio. Esse instrumento é constituído de um ímã que produz um campo magnético intenso por onde passa um fio delgado e flexível. Durante o exame, eletrodos são posicionados em um ponto específico do corpo conectados ao fio. Quando o músculo cardíaco se contrai, uma tensão surge entre esses eletrodos e uma corrente elétrica percorre o fio. Gente, assim, tudo isso foi conversinha da questão, tá? Então, é uma história interessante, porém não influencia em nada na resolução dessa questão, na parte física, na parte prática, digamos assim. Então, agora vai começar a física aí. Utilizando um modelo simplificado,
o posicionamento do fio retilíneo, lembra? Força magnética sobre um fio retilíneo, no campo magnético uniforme do ímã do eletrocardiógrafo pode ser representado como indica na figura a seguir, perpendicularmente ao plano da página e com o sentido da corrente saindo do plano da página. Então, é aquilo... Viu que a questão ela elaborou todo um contexto, mas na prática é isso daqui. Lembra, o B representa o campo magnético, então ele está para baixo, tá? Essas várias setas representam o campo magnético. Aqui vai ter um fio condutor, essa bola ao redor, como eu falei para vocês, como se tivesse assim, e ele estivesse saindo do quadro. Ele não está nessa posição, ele não está nessa posição, ele está nessa, como se estivesse saindo do quadro, certo? Ui, aqui. E dentro está passando uma corrente elétrica. Então, vamos aplicar a regra da mão direita? Pega a sua mão direita, coloca os dedos na posição que está o campo elétrico, então é para baixo nesse caso. E a corrente elétrica tá para o lado, tá para o outro? Não, ela tá saindo do quadro, então ela tá assim. Não dá para ver direito, mas se vocês fizerem, vocês vão conseguir. E aí, para onde que tá a força? Dando um tapa pro lado, certo? Com base nessas informações, pode-se dizer que, quando o músculo cardíaco se contrai, o fio sofre uma deflexão. Então, está dizendo que quando acontece alguma coisa, o fio sofre uma deflexão. Se ele sofre uma deflexão, ele sofre um movimento, alguma força está influenciando a ele. Então, se a força estiver puxando para a esquerda, a deflexão vai ser para a esquerda. Se a força estiver puxando para dentro, a deflexão vai ser para dentro, certo? Então, ele quer saber, resumindo tudo, qual é a direção da força, certo? Então, ela é lateral? É, porque pela regra da mão direita, regra da mão direita não, pela regra do tapa, que também usa a mão direita, ela vai ser uma força lateral, beleza? E é diretamente proporcional à corrente que percorreu. Então, se a gente for lá naquela primeira fórmula que eu dei para vocês, que a força vai ser o campo magnético vezes o I, vezes o L, vezes o seno de θ. Vocês têm aí anotado. Então, ele fala que a força é diretamente proporcional à corrente. Verdade. Por quê? Porque de um lado da fórmula eu tenho a força e do outro lado eu só tenho várias multiplicações. Então, quanto maior for a minha corrente elétrica, se eu botar um valor super alto, também vai aumentar o valor da minha força, porque ela ainda vai multiplicar por outros valores. Então, é diretamente proporcional. Então, a letra A está correta, porque a força é lateral e também é diretamente proporcional à corrente que percorreu. Quanto maior a corrente, maior a força. Certo? Vamos ver porque que as outras estão erradas. Ele fala, é lateral, ok, e inversamente proporcional à intensidade do campo magnético. Não, ela é diretamente proporcional também ao campo magnético. E quanto maior o campo magnético, maior a força. Letra C, ela é vertical? Não, pela regra do tapa a gente viu que não. Letra D, lateral, ok, e diretamente proporcional à resistência do fio elétrico. Não tem nada a ver a resistência do fio, nem está na fórmula da força magnética, então não influencia. E letra E, vertical, não, já matamos a questão. A resposta é a letra A. Aqui tem um desenhozinho da mão direita para ver se vocês entenderam, representada. Então, como eu falei, campo magnético para baixo, bota os 4 dedos para baixo. Se a corrente está saindo, coloca saindo também o seu polegar na mesma direção. E você vai ver que pelo tapa, a força vai sair lateral. Então, letra A está certa. E é isso na aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham conseguido entender essa parte da mão direita e da regra do tapa. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, pode falar com a gente. A gente sabe que é um pouco difícil dar esses tipos de assunto aqui por vídeo. E teve todo esse problema também da câmera ela refletir, então o meu lado direito é o lado esquerdo de vocês, então talvez isso tenha ficado um pouco confuso. Tá tudo bem se ficou confuso, mas fala com a gente que a gente tenta tirar todas as dúvidas caso vocês não tenham conseguido. E caso tenham conseguido, muito massa, continuem tentando e praticando os exercícios. Tchauzinho, gente!